Olá, minha gente VIP, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o fim do mundo. Exatamente, como é essa história de fim do mundo? Você já deve ter se perguntado, em meio a toda essa coisa que está acontecendo, gafanhoto, pandemia, crise econômica, não sei mais o que, gente angustiada, entrando em depressão, gente passando fome, e em meio a tudo isso você deve estar perguntando, será que o mundo está acabando? É o fim do mundo? Como é essa história de fim do mundo? É, como é que é? Quando é? Vai ter o fim do mundo realmente? Bem, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo também uma história real de... Você sabe aquela coisa futurística que você assiste de máquina do tempo, em que a pessoa entra na máquina do tempo, vai para o passado ou vai para o futuro? Aqui eu vou te mostrar uma história real de alguém que realmente aconteceu com ele. E ele é uma pessoa do passado que em relação à época dele, ele foi para o futuro e ele veio exatamente para os nossos dias. É isso mesmo, é uma história real. Alguém que entrou na máquina do tempo lá no passado e veio aqui para os nossos dias. E depois ele foi também um pouquinho mais à frente dos nossos dias. Quer fazer um passeio comigo pelo futuro? Eu te convido a nós entrarmos nessa mesma máquina de tempo dessa pessoa e sairmos aqui da nossa data e irmos algum tempo mais à frente. Eu não sei quanto tempo, não sei que data é, mas uma coisa eu te digo, é uma data que não está muito longe dessa data nossa atual aqui, então não se preocupe, tá ok? Então, vamos dar um passeio comigo pelo futuro? Ué, mas que história é essa? Que conversa é essa, Rogério? Eu não estou entendendo nada. Bom, eu vou te explicar. Eu sou Rogério Pimenta, essa é a VIP Vidas Institute e aqui nós tratamos da parte mental, espiritual, emocional, intelectual e física do ser humano. E essa é a VIP série intitulada Aqui está o que vai acontecer. E nós preparamos essa VIP série para tratar da parte espiritual do ser humano, ok? E eu quero te deixar uma dica rápida aqui para falar em toda essa cataclisma que está acontecendo. Vou te contar como é que é essa história de fim do mundo, vou te contar como é que é essa história de máquina do tempo, esse negócio de dar um passeio comigo pelo futuro. Vou te explicar tudo até o final desse vídeo. Fica aí que eu te explico já, mas tem uma coisa, uma dica importante que eu não posso deixar de te dar. Algo, uma mensagem, uma lição, uma mensagem que vai fazer você ter uma grande vitória sobre toda essa crise. Eu preparei para você, vendo todo esse cataclismo, todo esse sofrimento que nós estamos vivendo nesses dias, eu preparei um vídeo com uma mensagem que é capaz de dar uma vitória na sua vida sobre toda essa crise que está acontecendo. Esse vídeo vai estar aqui em cima, se tudo der certo, entrar aqui. É um vídeo intitulado Vulnerável e Poderoso. Depende. Vulnerável e Poderoso. Depende. Se esse vídeo não aparecer aqui em cima, ele vai estar no final desse vídeo. No final desse vídeo eu vou colocar ali para você esse vídeo com o título Vulnerável e Poderoso. Depende. Vale a pena saber a lição extraordinária desse vídeo que vai fazer você ter vitória sobre essa crise. É algo realmente fenomenal. Vamos compartilhar aqui com você a nossa tela para eu te dar aqui as nossas boas-vindas ao nosso VIP computador aqui mais uma vez. Eu quero mostrar aqui para você o nosso tema desse nosso vídeo: Árvore cortada e apocalipse, fim do mundo? Bem, como é essa história? Árvore cortada, apocalipse, fim do mundo? Bem, eu vou explicar tudo. Complicou? Eu vou facilitar para você. Vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Opa, pega lá. Vamos avançando muito. Falar em avançar pelo futuro, já ir avançando, né? Um passeio pelo futuro. Aqui está o que acontecerá. Vamos a um passeio comigo pelo futuro? Bom, eu vou explicar como é possível isso. Bem, gente, 115 anos de casamento. Imagine aí. Mas eles tiveram que chegar ao fim desse casamento. E não tinha mais como. A Bibi, né, que era a esposa, ela passou a ficar muito agressiva com o marido e chegou realmente a arrancar um pedaço dele. Sim, a coisa realmente ficou muito violenta. Bem, então, em meio a toda essa confusão, especialistas foram chamados
E eles tentaram de tudo, forneceram até comidas especiais, é, estratégias para recuperar o relacionamento, mas não teve jeito. Não teve jeito. Bibi e o parceiro não tiveram mais como continuar dividindo o mesmo espaço e nem se olhando nos olhos. Após 115 anos de casamento, eles dois foram, então, obrigados a se separar, porque não tinha mais como conviver. Bem, essa história aconteceu em um zoológico com duas tartarugas. São duas tartarugas que estavam ali, né, e não tiveram mais como ficar juntas no mesmo espaço, as duas tartarugas, e aí, após 115 anos juntas, ali naquele zoológico, elas foram separadas. Mas veja, esse é um relacionamento que ele durou muito tempo. Mas existem relacionamentos que duram, que têm muito menos tempo e que já entram em crise. Esse demorou 115 anos, mas tem outros relacionamentos que duram muito menos tempo, já entram em crise, já entram em brigas e discórdias. Existem tipos de almoços que surgem discussões que azedam o almoço em família, discussões entre casais, entre família, entre amigos, uma conturbação, discussão de pais contra filhos, de filhos com pais. Nós estamos vivendo tempos assim, épocas realmente muito lamentáveis, de coisas lamentáveis acontecendo, não é verdade? Bem, por que tudo isso está tendo lugar? O que está acontecendo em nossos dias? Veja, enquanto a temperatura dos oceanos aumenta, a temperatura dos relacionamentos despenca. A temperatura dos oceanos aumenta por causa do aquecimento global. E a temperatura dos relacionamentos despenca. Despenca por quê? Porque é por causa do que eu vou te mostrar aqui agora. Em meio a tudo isso que está acontecendo, você pode estar se perguntando: crise econômica, pandemia, gafanhoto, brigas nos relacionamentos. Você pode estar se perguntando como será o futuro da humanidade. Acontecerá o fim do mundo? Como será esse futuro da humanidade? Bem, por que os relacionamentos estão despencando a temperatura? Eu convido você a abrirmos agora a nossa Bíblia em Mateus 24:12 e você vai ver como será o fim dos tempos. Você está aí preocupado, se perguntando talvez se vai ocorrer o fim do mundo? Bem, aqui na Bíblia está dizendo que essa confusão toda que acontece nos relacionamentos e que nós iniciamos aqui dando o exemplo das duas tartarugas, essa confusão que acontece nos relacionamentos dos seres humanos está aqui relatada em Mateus 24:12, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então é por isso que a temperatura dos relacionamentos está despencando, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que a Bíblia está dizendo que aconteceria em nossos dias. Bem, agora trazendo aqui, abrindo a nossa Bíblia agora em Marcos 13, verso 8, nós podemos ver o que está acontecendo com as relações internacionais. As relações entre os países, como é que elas estão em nossos dias? Também aqui nós temos um relato de como estão. E nós sabemos que essas relações internacionais, pelo que vemos nos noticiários, nos jornais, não anda muito bem, não é verdade? Pois a Bíblia também mostrou que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Eu estou baixando a vista porque eu estou lendo já direto a partir da Bíblia, tá bom? Então, por isso que a gente vai ter que baixar a vista aqui de vez em quando, não repare? Muito bem. Agora, eu quero te mostrar essa história de máquina do tempo. Como é que foi essa questão? Veja que nós vemos que as relações internacionais e as relações entre as pessoas não andam bem. Ao ver os noticiários, nós vemos coisas sangrentas acontecendo, não é verdade? E nós vemos os países tentando acordos, mas pelas peculiaridades de interesses, pelo conflito de interesses que eles têm, eles estão em conflito e nós ouvimos falar até de rumores de guerra, não
não com muita pouca frequência, né? Não com pouca frequência, nós ouvimos falar assim sobre rumores de guerra. Então, vamos ver aqui. Se você pode ter esperanças em meio a tudo isso que está acontecendo, às vezes muitas pessoas têm ficado preocupadas em evitar de ter os sintomas da Covid-19, né? E estão preocupadas em como se proteger e como se defender de tanta coisa que está acontecendo. Olha, a Bíblia nos mostra, no livro de Daniel, no capítulo 2, algo muito interessante. Agora eu vou explicar para você essa história de máquina do tempo. E agora você vai começar a entender como é essa história de fim do mundo. Bem, mas como é que é isso? Bem, vou explicar. Há muito tempo atrás, na verdade, há uns 500 e poucos anos antes de Cristo, né? Nós vamos ver aqui agora, daqui a pouco, a data exata, mas 500 e poucos anos antes de Cristo, existiu um reino chamado Babilônia. Esse reino chamado Babilônia tinha um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, uma certa vez, teve um sonho. Ele teve um sonho e nesse sonho, através desse sonho, ele sonhou com algo muito estranho. Ele ficou realmente perturbado e preocupado com esse sonho que ele teve. E aí ele chamou os magos e chamou lá, né, o pessoal lá dele, especializado, entre aspas, em saber essa coisa de sonho, só que tinha um desafio. Ele queria que os magos soubessem o que ele tinha sonhado, ele não queria contar o sonho. Ele não contou o sonho, ele queria que os magos soubessem o que ele tinha sonhado e desse a interpretação do sonho. Então, além de saber a interpretação, ainda tinha que adivinhar qual foi o sonho que o rei sonhou. Leia a mente do rei, imagine. É claro que eles não conseguiram cumprir esse desafio. Tanto é que em Daniel 2, verso 10, eles deram como resposta ao rei que o que o rei queria, nunca nenhum soberano, nenhum rei tinha pedido, e o ser humano nenhum podia responder a isso, somente os deuses poderiam responder isso, disseram eles, né? E os deuses não viviam entre os homens, eles disseram para o rei, né? E nós conhecemos um filósofo, né? Já ouvimos falar de um filósofo chamado Platão, e Platão lhe disse que o mundo das ideias era totalmente separado do mundo em que vivemos, do dia a dia em que vivemos. Quando os magos disseram que os deuses não vivem com os homens, eles mais ou menos disseram isso que Platão disse. E isso quer dizer, em outras palavras mais profundas, o seguinte, que muitas pessoas pensam que Deus ele não se importa, nem está nem aí com o dia a dia que acontece na vida de cada um. Mas, ao contrário disso, eu quero te mostrar em Lucas 12, verso 7, que sim, Deus se importa com você. Deus se importa com os seus problemas, com suas preocupações, com suas angústias, com as contas que você tem para pagar. Ele se importa com a sua saúde, se você está doente. Ele se importa até com aquela bendita chave que você não sabe onde botou dentro de casa, que fica procurando. Ele se importa com os mínimos detalhes com você. Ele se importa. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 12, verso 7, para você ver? Vamos ver aqui. Lucas 12, verso 7. Aqui está. Aqui está. Lucas 12, verso 7. Pronto. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus conta até os cabelos da sua cabeça. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Deus cuida até dos pássaros. E Deus disse que cuida dos pássaros e cuida ainda mais de você. Ele conta até os cabelos da sua cabeça. Então Deus se importa sim. Deus ele não está separado do seu dia a dia, ele está no seu dia a dia. Então, ao contrário do que os magos babilônios pensavam, Deus sim está presente no nosso dia a dia. Ele faz parte do nosso dia a dia, ele se preocupa sim conosco. Mas muitos magos ali, babilônios, sabe, eles achavam que para conseguir alguma coisa dos deuses falsos deles lá, eles tinham que fazer sacrifícios
e tinham que oferecer presentes. E muitas pessoas ainda hoje pensam assim a respeito do Deus verdadeiro, do Deus criador do céu e da terra. Muitas pessoas pensam que tem que dar enormes quantidades de dinheiro para poder Deus atender às suas necessidades. Deus não fala nada disso. Deus não precisa de dinheiro. Você não precisa dar enormes quantidades de dinheiro para Deus. Pelo contrário, Deus ele nos dá a maior parte de todas as coisas e nos pede apenas uma menor parte, né? Então, muitas pessoas estão equivocadas por aí e achando que tem que dar tantos mil para Deus para poder, então, ter os favores de Deus. Não, nada disso. Deus, ele te dá a maior parte e te pede uma menor parte. Bem, avançando um pouco mais aqui, né? Nós estamos vendo aqui a respeito da Bíblia. Agora, em Daniel 2, verso 28, gente, quando os magos deram aquela resposta do rei, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ficou muito furioso. E ele determinou, ele decretou que todos os magos, todos os conselheiros, todos os sábios fossem mortos, porque nenhum sabia interpretar o sonho do rei e muito menos adivinhar com o que o rei tinha sonhado. Imagine só. E o profeta Daniel, servo de Deus, juntamente com mais 3 amigos, estava também no meio dessa confusão toda. Eles também eram conselheiros do rei e também estavam agora condenados à morte com esse decreto. Mas Daniel, ele confiou em Deus e ele pediu a Nabucodonosor um tempo. E Nabucodonosor concedeu um dia apenas. Abrindo em Daniel 2, verso 28, nós vemos que nesse um dia, Daniel sonhou. E assim como o Nabucodonosor entrou na máquina do tempo através de um sonho, Daniel também entrou na máquina do tempo através de um sonho, descobriu qual foi o sonho do rei através desse sonho que Deus deu a ele, o profeta Daniel. E aí, ele tendo descoberto esse sonho, veja o que aconteceu, ele foi até o rei, pediu audiência com o rei, interpretou o sonho do rei e contou para o rei os sonhos. O rei ficou boquiaberto, o rei ficou assim, ó. Nossa! Agora, Daniel, ele fez questão de dizer, quem está te revelando esse sonho não sou eu, ser humano nenhum é capaz de revelar, ele disse a mesma coisa que os magos disseram, mas tem um Deus no céu, saiba que tem um Deus no céu, que é capaz, que ele sabe todas as coisas, o passado, o futuro, todas as coisas. Muito bem. Daniel 2, verso 28, né? Vamos lá. Eu entrei aqui conversando com você. E agora nós vamos encontrar aqui Daniel 2, verso 28. O que diz aqui nesse texto? Veja só. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, o rei Nabucodonosor entrou numa máquina do tempo através desse sonho que ele sonhou e foi até os últimos dias. Ou seja, ele veio até os nossos dias, até a nossa data. E foi um pouco mais à frente. Esse pouco mais à frente eu não sei quanto tempo é. E eu vou te mostrar tudo aqui direitinho como é que foi isso. Aí Daniel continuou, o teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí ele começou a falar para o rei a interpretação e com que o rei tinha sonhado, né? Com que o rei tinha sonhado, eu vou te contar daqui a pouco. Eu vou começar pela interpretação do que o rei tinha sonhado. Então, vou te mostrar aqui com o que o rei sonhou, traduzido em termos práticos, às claras, para você. E isso tem a ver com a questão do fim do mundo. Sim, o rei Nabucodonosor sonhou com o tempo do fim. Agora, vamos ver como é que é esse fim do mundo que o rei Nabucodonosor sonhou. Bom, o rei Nabucodonosor, gente, no sonho dele, foram mostrados para ele 4 grandes impérios. 4 grandes impérios. Entenda e descubra o futuro. Bom, o primeiro império que foi mostrado ao rei Nabucodonosor foi Babilônia. Foram 4 impérios mundiais que existiram na história da humanidade, que estão registrados nos livros de história. Então, é algo cientificamente registrado através dos livros de história, dos historiadores.
Eles registraram que esses reinos realmente existiram desde Babilônia, com o rei Nabucodonosor, olha ele aí, sentado no trono, né? E recebendo a interpretação do sonho dele. Do ano 605 até o ano 539 a.C., foi esse reino de Babilônia. Foi o tempo que esse reino de Babilônia durou, de 605 a.C. a 539 a.C. Então, está aí a data exata que eu prometi há pouco para você. Então, ele saiu desse período, e desse período entrou nessa máquina do tempo desse sonho e foi para o futuro. O futuro em relação ao dia dele, em relação a 605 a.C., foi aos nossos dias. Ele veio para os nossos dias. E vou te mostrar tudo, passando época por época, o que ele viu até os nossos dias e até um pouco mais à frente. Vamos lá. Bom, aí eu disse que tem 4 impérios, né? Então ainda tem mais 3. O primeiro é Babilônia, o que o rei sonhou. Depois, esse Império Babilônia, ele deixaria de existir. Ele seria derrotado pelo Império Média-Pérsia, que teve como principal imperador o conquistador, o que derrotou Babilônia, foi Ciro o Grande, né? E Ciro, ele foi um dos imperadores, então, desse Império Médio-Pérsia, que durou de 539 a 331 a.C. Depois veio a Grécia, famoso cavalo de Troia, já ouviu falar? É dos gregos, presente grego, né? Então está aí, a Grécia, ela derrotou a Média-Pérsia, e ela passou a ser o Império Mundial em 331 até 168 a.C. Depois, a Grécia foi também derrotada por um quarto reino chamado Roma. Roma foi um Império Mundial, derrotou a Grécia. Aí temos uma das maravilhas da Roma Antiga, né? Muito conhecido. E Roma, então, esse Império Mundial de Roma teve seu lugar de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma, como diz o próprio livro do profeta Daniel, dos 4 impérios, ele foi cada império que foi passando, gente, foram impérios cada vez mais frágeis e cada vez mais intensos, cada vez maiores, né? Cada vez maiores em extensão, mas foram impérios cada vez mais frágeis de um para o outro. Vou explicar daqui a pouco, quando eu te explicar com o que o rei Nabucodonosor sonhou. Por enquanto, é a interpretação. Começamos pela interpretação, lembra? O Império Romano, então, o livro de Daniel diz que foi o mais cruel de todos esses impérios. Foi o império que crucificou Jesus Cristo, foi o império que expulsou os judeus das terras deles e foi o império que perseguiu os cristãos por vários séculos. Daniel 2, verso 34. Agora eu te convido a abrir a Bíblia em Daniel 2, verso 34. Bom, abrindo aí a sua Bíblia em Daniel 2, verso 34, nós temos que existiu uma pedra que surgiu cortada sem auxílio de mãos humanas, como se tivesse surgido do nada. Veja o que eu falei, como se tivesse surgido do nada, porque ela não surgiu do nada. Eu vou te explicar de onde ela surgiu. Mas ela foi cortada com auxílio de mãos humanas, dando essa impressão, como se tivesse sido cortada do nada, mas não foi. E essa pedra, ela vai atingir, né? Esse aqui é o rei Nabucodonosor dormindo aí, sonhando, e ele sonha que uma pedra vinha e batia exatamente aí nessa estátua, e ao essa pedra bater nessa estátua então era destruída, ela era derrubada e destruída. Bom, eu te dei até aqui a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Foi com isso que ele sonhou até aqui. Aqui foi o final do sonho. Agora, a interpretação. Agora, com o que ele sonhou? Ele sonhou com essa estátua que você está vendo aí. E com essa pedra que no final do sonho vinha e derrubava e destruía essa estátua. É como está escrito em Daniel 2, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. O que quer dizer tudo isso? Você deve estar aí se perguntando, né? Bom, aqui está com o que o rei Nabucodonosor sonhou.
te dei a interpretação, agora estou te falando com o que ele sonhou, que os magos e nem o ser humano poderia saber. Deus fez o rei Nabucodonosor sonhar com essa estátua aí. Essa estátua ela é dividida em 4 partes. Lembra dos 4 impérios que eu acabei de te explicar? Cada parte dessa estátua significa um império desse. A primeira parte dessa estátua é a cabeça de ouro, e essa cabeça de ouro representa o primeiro império, que é Babilônia, né? Que eu te mostrei lá. E depois Babilônia foi derrotado pela Média-Pérsia. E a Média-Pérsia derrotou Babilônia e ela está representada pela segunda parte dessa estátua, que são os peitos e os braços aí de prata. Peito e braços de prata. Lembra que eu falei que cada reino era mais frágil, um mais frágil que o outro, ia ficando maior em extensão, mas ia ficando mais frágil um com o outro. Então, o que vale mais, o ouro ou a prata? O ouro. Então, depois do ouro, segundo valor vem o quê? Prata. Então, isso também tem significado de força desses impérios. Os impérios mundiais vão ficando cada vez mais frágeis. Depois da prata, qual o metal que vale menos que a prata, que vem em sequência? Bronze. Exatamente a parte de bronze, a parte do ventre da estátua, é representada pelo Império Grego, que é o império que derrota a Médio-Pérsia e vem em sequência. E depois, em sequência, veio o Império o Império Romano, que derrotou a Grécia. E o Império Romano é representado pela quarta parte da estátua, que são as pernas de ferro, né? Agora, tem uma última parte da estátua, que é o que tem a ver com os nossos dias. Os nossos dias estão representados pelos pés da estátua. Veja que pelos livros de história você pode constatar: Babilônia não existe mais como Império Mundial. Medo-Pérsia não existe mais como Império Mundial. O Império Grego também não existe mais como Império Mundial. E o Império Romano também não existe mais como Império Mundial. Agora, o que existe, nós estamos agora não mais nem na cabeça, nem nos braços e peito da estátua, nós estamos mais no ventre, não estamos mais na parte da perna da estátua, nós estamos nos pés da estátua. O que significa isso, estar nos pés da estátua? Vou te explicar direitinho. Aqui você está vendo a pedra que o rei Nabucodonosor, que aparece no final do sonho de Nabucodonosor. Lembra aquela pedra lá que te mostrei lá atrás? Essa aqui, que derruba a estátua? Pois é, olha ela aqui. Essa pedra, eu vou te explicar aqui no seguinte aqui. Aqui tem um resumo ainda mais detalhado, com as datas de cada império aí, né? Aqui, como eu te expliquei, né? A cabeça, Império Babilônio, peito e braço de prata, Império Medo-Persa, ventre e coxas de cobre ou de bronze é o Império Grego, as pernas de ferro é o Império Romano e os pés de ferro e barro são o que a gente está vivendo hoje. O Império Romano não existe mais, o que vem na sequência. Os impérios foram divididos por 10 povos inicialmente. Esses 10 povos, dos quais sobraram 7, esses povos deram origem aos países da Europa como eles são hoje. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, né? Para esse vídeo não ficar muito longo. Mas esses 10 povos, que depois se tornaram 7 e deram origem a todos os países da Europa que existem hoje, esses 7 povos ainda existem como 7 nações hoje na Europa, né? E esses povos eles deram origem a todos os países da Europa e também deram origem aos demais países, como países da América Latina, por exemplo, e também eles colonizaram também países da África, né? O Brasil, por exemplo, surgiu de um desses povos, que é Portugal, que veio originado de um desses povos do Império Romano. Então, veja bem, nós temos o resumo da interpretação do sonho do rei aí para você. Agora, essa parte dos pés é muito importante, porque é a parte que nós estamos vivendo. Agora, imagine com a gente o seguinte: se pelos livros da história você percebe que tudo seguiu certinho como a Bíblia está dizendo, e que hoje nós temos os pés de ferro e de barro, então nós podemos dizer que a sequência que vem depois dos pés de ferro e de barro, que a Bíblia está dizendo, também é verdade, assim como tudo o que aconteceu atrás é verdade, pode ser constatado pelos livros de história.
assim como os pés de ferro e barro hoje são verdade, que são as 10 nações da Europa, que hoje o continente europeu é uma realidade. Bem, agora, gente, esses pés de ferro e barro, eu quero me ater um pouco mais a ele. E a Bíblia ela diz que Daniel 2,43, em Daniel 2,43 diz aqui: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Houve várias tentativas de esses 10 povos que sobraram do Império Romano, digamos assim, que surgiram do Império Romano. O Império Romano foi dividido nesses 10 povos, né? Nesses 10 reinos. E esses 10 reinos, eles nunca se uniram, tentaram até por casamento e não conseguiram se unir, como a Bíblia está dizendo, em Daniel 2,43. E eles tentaram de todas as formas, de se unirem, mas eles tinham interesses diversos, eles tinham cada um interesse diferente, eles não tiveram como se unir por casamento, por parentesco, não teve jeito, não teve como. Então, esses impérios que tentaram essa união, primeiro foi o Império Sacro Romano Germânico. Esse Império Sacro Romano Germânico tentou fazer um império mundial novamente, depois que Roma foi dividida nesses 10 reinos, mas não conseguiu. Também Filipe II da Espanha também tentou formar um império mundial, não conseguiu. Aí Napoleão Bonaparte da França também tentou formar um império mundial com a sua França, mas não conseguiu. Depois Hitler, com a Alemanha, também tentou formar um império mundial, né? Ali na Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, toda aquela coisa do nazismo, também não conseguiu. E muçulmanos também tentaram conquistar a Europa uma certa vez, também não conseguiram. Ou seja, a tentativa de formar um outro império mundial nunca foi à frente, nunca teve sucesso. Exatamente como a Bíblia está dizendo, depois de Roma não tem outro império mundial. Depois de Roma, o que não tem união mais entre os reinos, entre as nações, entre os países. E nós podemos ver agora a União Europeia, né? A poderosa União Europeia, e nós vimos agora a separação do Reino Unido do restante da União Europeia, ou seja, são países que eles têm interesses diferentes uns dos outros, eles estão sempre ali entrando em alguma contenda, e por fim o Reino Unido se separou da União Europeia, levando um abalo, né, nos mercados financeiros do mundo todo, e sempre que há eleições ali, né, no Reino Unido, a população está dividida entre entrar de novo para a União Europeia ou não estar fazendo parte da União Europeia. Realmente é uma divisão de todo lado. Duas histórias reais eu quero contar aqui agora para você. A história de Geraldo Marx. Geraldo Marx, ele imigrou uma certa vez para o sul do Brasil, e em 1939 o irmão dele mandou uma mensagem para ele, né? Esse irmão dele estava lá na Alemanha. Esse irmão dele mandou uma mensagem para ele, esse Geraldo Marx, que também era alemão, e disse para ele: olha, vem para a guerra que Hitler aqui vai conquistar o mundo, vai ser o Império Mundial, a Alemanha, e aí vai dar tudo certo, e aí nós vamos lutar aqui na guerra e nós vamos ser condecorados, nós vamos, né, fazer parte desse império, vamos ser vantagens nesse império e tal, o Império Mundial, vem lutar para a guerra. E o irmão de Geraldo Marx chamando. Geraldo Marx falou, sabe o quê? Ele disse, ele conhecia essas profecias de Daniel, e ele sabia que depois de Roma, né, aqui nos dias atuais, não teria outro império mundial. Ele respondeu para o irmão dele: olha, eu não vou porque a Alemanha vai perder a guerra. Ele falou: você está doido, rapaz? Que nada, vai perder a guerra porque a Bíblia está escrito que a Alemanha não vai conseguir formar um império mundial. Realmente não conseguiu, né? A Alemanha perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, realmente não surgiu um outro império mundial. E resultado, o irmão de Geraldo Marx
foi morto na guerra em batalha. A outra história real que eu quero te contar é Franz Hazel. Franz Hazel, ele é também um alemão e ele não conseguiu escapar. Ele participou da guerra, né? Ele participou ali da guerra, mas ele pegou a arma dele de verdade, jogou fora, né, em um rio, e ele usou uma arma não de verdade, uma arma simulando uma arma de verdade, né? E ele preferia realmente morrer do que matar alguém na guerra ou prejudicar alguém na guerra. Ele era um cristão. E então o que aconteceu? Ele acabou indo nessa guerra, ele foi ali e tal, e quando ele encontrava judeus, ele avisava que eles fugissem, né, antes que as tropas, né, da Alemanha chegassem. E ele avisava para que eles fugissem tudo. E ele fez toda uma questão de salvar vidas na guerra. E ao final da guerra, ele não prejudicou ninguém, ele não matou ninguém. E ele conseguiu, ao final da guerra, sair ileso, né? Saiu vivo, são e salvo da guerra. Não matou ninguém, não prejudicou ninguém. E ele também conhecia as profecias de Daniel. Então, nós podemos perceber que a tentativa da Alemanha de, na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940 a 1945, de 1939 a 1945, na verdade, Segunda Guerra Mundial, causada pela Alemanha, na tentativa da Alemanha formar um império mundial, não conseguiu. Então, nós podemos perceber, meus amigos, que o que a Bíblia fala que esses impérios não iam se unir, né? Em Daniel 2,43, a Bíblia fala que esses impérios não iriam se unir nem por casamento, nem de forma alguma, realmente se cumpriu à risca nos mínimos detalhes. Agora eu quero dizer para você, tem algumas pessoas que não acreditam da Bíblia, são céticos, ou seja, não acreditam, e eles falam que essa história de Daniel 2 foi simples e pura coincidência, uma história antiga que não passa de uma coincidência. Agora eu quero te falar uma coisa. Para a Bíblia revelar tantos detalhes assim, acertar que iriam haver apenas 4 impérios mundiais, que depois do quarto império não ia haver união de forma alguma, como nós estamos vendo até hoje acontecendo. Como esse é o vídeo familiar, eu vou usar aqui outra palavra, tá? Mas essa história ser inventada e acertar tanto, olha, seria uma dor de barriga de ir no banheiro muito grande, você não acha? Realmente seria muita coincidência. Bem, agora vamos ver uma coisa. O mundo está dividido em regiões, em estados, em municípios, né, em comunidades, ou seja, há uma divisão geral, como a Bíblia afirma em Daniel 2,43. Agora, em Daniel 2, verso 34, abrindo a nossa Bíblia aqui nesse verso, que já está aberta a minha, e se você quiser pode abrir a sua também, está escrito assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Abriu a sua Bíblia aí? Agora aqui é o fim do sonho do rei Nabucodonosor. Aqui está o rei Nabucodonosor sonhando, a estátua está aqui, sendo derrubada pela pedra. Agora aqui que essa parte dos pés de ferro e de barro que faz toda a diferença, que tem toda a importância. Essa parte diz respeito aos nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, o dia de hoje. E na sequência, se a Bíblia acertou tudo o que está para trás, o que vem na sequência, a Bíblia também vai acertar. E o que vem na sequência é essa pedra cortada e lançada com força nos pés da estátua, sem auxílio de mãos humanas. O que significa essa pedra? Está em Daniel 2, 44, 45. Em Daniel 2, 44, 45, abrindo a sua Bíblia, você vai ver que essa pedra diz que nos dias desses reis, ou seja, no dia das nações atuais, nossos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo,
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Aí é que está a questão da máquina do tempo que te contei no início. Essa pessoa foi o rei Nabucodonosor. A máquina do tempo foi o sonho que Deus deu a ele. E ele foi trazido para saber o que ia acontecer, não apenas desde a época dele, mas passando por todas as épocas da história da humanidade até o futuro. E até alguns dias mais à frente, um pouquinho, porque eu vou te explicar. Essa pedra que vai esmiuçar a estátua, atingindo-a nos pés, de ferro e barro, que não se une, isso é o ponto fraco da estátua. Esses reinos atuais são reinos frágeis, não se unem. Vai vir uma pedra. Como é essa pedra? É uma pedra que vem do espaço? É um meteoro? É o que, Rogério? É o fim do mundo? É o apocalipse? O que é? Calma, vou explicar. Tá vendo aqui essa imagem? Essa pedra é uma pessoa. Essa pedra é uma pessoa. Essa pedra é um reino. Essa pedra é Jesus. E Jesus vem estabelecer o seu reino. E a pedra atingir os pés de ferro e barro e esmiuçar a estátua significa que Jesus vem e ele vai entrar no lugar de todos esses reinos que existem e que já existiram, e ele vai fundar o reino de Deus que vai ocupar o espaço desses reinos atuais e dos reinos passados, e será o reino eterno de Deus. É a volta de Jesus. Por isso que eu te falei no vídeo anterior que eu ia te provar por A mais B nesse vídeo por que isso vai acontecer. A volta de Jesus é algo que realmente vai acontecer. Te provei aqui pelos livros de história por A mais B que isso realmente vai acontecer. Ok, agora João 12, 32 é, né, o nosso penúltimo texto aqui para nós terminarmos. João 12, 32. O que a Bíblia está nos dizendo aqui a respeito da volta de Cristo? Sabe, essa é uma notícia maravilhosa. Significa que Jesus disse que quando ele for levantado da terra, atrairá todos a ele mesmo. Sabe, essa é a revelação dos últimos dias. Quando nós nos unimos a Jesus, nós nos unimos uns aos outros, ficamos mais tolerantes, mais compreensivos uns com os outros e mais bem-humorados, inclusive, porque ao nos unirmos a Jesus, nós encontramos a alegria, a esperança e a resolução de todos os problemas e conflitos. Todas as coisas e problemas que você vive atualmente existem solução em Jesus. Ele trará essa solução definitiva e final com a sua volta. Agora, voltando àquela história atual, aquela primeira tela que eu te contei, eu vou finalizar explicando para você o que é essa história de árvore cortada e apocalipse e fim do mundo. Bom, começando pela árvore cortada. Bem, como você viu lá, a pedra, que é representada também aqui, está essa enorme pedra que atinge os pés da estátua, que na verdade são os reinos atuais que vão ser substituídos pelo reino de Deus, que a pedra é Cristo, a volta de Cristo, né? Então essa árvore cortada, você viu ali aquela estátua sendo derrubada. Então ali representa, essa árvore cortada representa aquela estátua sendo derrubada. Quando aquela estátua é derrubada, quando a pedra atinge os pés da estátua, parece que é o fim do mundo. Eu disse parece. Por que parece? Nós também podemos pensar nessa questão atual que nós estamos vivendo agora. Tanta coisa, pandemia, gafanhoto, não sei o quê, pessoas, até mesmo famosos, sendo contaminadas pela Covid-19 e aí deixando todo mundo preocupado com os sintomas e não ter os sintomas da Covid-19, não é verdade? Tudo isso que está acontecendo parece que a Terra está sendo destruída, parece que a árvore foi cortada. Mas apenas parece. O que vai acontecer não é o fim do mundo. O que vai acontecer é um novo começo. Assim como a árvore é cortada e depois
ela refloresce de novo, ela nasce de novo, assim também são as questões que estão acontecendo agora, e assim também é quando Jesus voltar, e que esse mundo parecer que é o fim do mundo, parece que está sendo tudo destruído, mas não, é um novo começo. Mas é um novo começo para quem quiser viver Jesus. Para aqueles que quiserem aceitar e viver Jesus, é um novo começo. É o fim de toda a maldade, das pessoas más, de todo o sistema de coisas ruins. Isso é o fim. Mas para aqueles que quiserem viver Jesus, é um novo começo. Portanto, no fim da história, não existe fim do mundo para esses que quiserem viver Jesus. E como está prometido em João 14:3, ali tem uma palavra poderosa. Se você abrir na Bíblia, você vai ver ali essa palavra. Voltarei. Essa é a maior palavra, a maior promessa de Jesus em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. É o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Jesus voltará. E ele voltará a esse mundo e nos trará a paz de volta. A paz que está nos sendo tirada. E aqui está provado por A mais B para você que realmente isso é algo que vai acontecer. Então, essa é a VIP série. Aqui está o que vai acontecer. E finalizando esse VIP vídeo, eu gostaria de te perguntar: você gostaria de aceitar, né, que Jesus esteja tomando conta de sua vida? O mesmo Deus que governa a história pode sim governar com a sua vida. Sim, ele se importa com você e ele pode te abençoar. Você quer aceitar a Jesus em sua vida e deixar ele dirigir a sua vida e te conduzir a um futuro maravilhoso, muito em breve, com a volta dele? Gostou dessa viagem na máquina do tempo? Eu não te falei que você ia dar um passeio pelo futuro? O rei Nabucodonosor deu esse passeio e agora você também. Então, isso não é apenas um passeio. Isso é uma questão de decisão. Se prepare para a volta de Jesus, porque você saberá no próximo VIP vídeo como viverão, como é esse novo reino que Jesus vai inaugurar, as coisas maravilhosas que haverá nesse reino. No próximo VIP vídeo eu vou te contar e sei que você já está curioso. Portanto, compartilhe, deixe seu joinha aqui embaixo, ative o sininho para receber quando eu vou te mandar um novo VIP vídeo aqui, sempre nos finais de semana entre sábado e domingo, nessa VIP série intitulada Aqui está o que vai acontecer. E você também esteja atento, ligado, porque no nosso próximo vídeo eu vou te contar como é que vai ser esse reino maravilhoso de Deus que a Bíblia nos diz. Inscreva-se em nosso canal VIP Vidas para você ficar ligado aí em tudo que vai acontecer. Deixe seu joinha. Aqui é o Rogério Pimenta. Parabéns por essa mensagem ter chegado até você. Até a próxima. Tchau.